Conexão Saúde, apoio cultural, clínica Informa, estética e emagrecimento. Bem-vindos ao Conexão Saúde, um programa dedicado ao bem-estar e à saúde de todos nós. Hoje teremos dois profissionais altamente qualificados. Conversaremos com o Dr. Claudinei Silva, oncologista, e com o Dr. José Alberto Martelli, odontologista. E a pergunta deste primeiro bloco é: você se preocupa com a sua saúde bucal? Tenho certeza que sim, e se não se preocupa, precisa. E é por isso que hoje recebemos em nosso estúdio o Dr. José Alberto Martelli, que explicará os benefícios que a odontologia pode proporcionar. Dr. Martelli, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. A honra é minha. E eu sei da sua vasta experiência, são 30 anos como dentista, sim, atuando no mercado. E eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a evolução da odontologia. Então, como eu tenho 30 anos, como você me disse, eu tenho uma história, dentro da profissão. Sim, sim. Quando eu comecei a clinicar, a odontologia tinha a seguinte política profissional, Você era induzido, orientado a se especializar em uma especialidade, tá certo? E trabalhar nela talvez durante a sua vida inteira. E não sendo um profissional de amplitude ou generalista, vamos dizer assim. Então, isso era uma visão extremamente americanizada. Correto. Isso com certeza não servia para nós, e como não serve, hoje não é mais assim. Então a odontologia foi mudando, eu fui mudando, fui acompanhando a evolução da profissão. No Brasil isso não serve, nós temos que ser, ok, você pode fazer uma especialidade, mas não pode esquecer de todas as outras. O paciente, nosso, o brasileiro, é o geral. Ele se sente amparado pelo seu dentista ou pelo seu médico, ele quer que você o atenda em diferentes especialidades. Claro. Tá certo? Então o que aconteceu com a minha vida foi exatamente isso. Eu fui seguindo e fui fazendo outras especialidades. Eu fiz 4 cursos de especialização, além de outros cursos associados às especialidades. E hoje eu faço praticamente 7 especialidades. Quais são essas 7, Dr. Martelli? Então eu faço ortodontia, radiologia, implantodontia, prótese sobre implante, estética, ortodontia e DTM. Certo? Que são as desordens temporomandibular, pessoas que têm cefaleia, relacionada a bruxismo, que têm dores nas suas articulações, tá certo? E além do que, diagnóstico também de apneia, que está relacionado a doenças do sono também, que é uma polissonia. E tem um percentual enorme na população que muito tem grande. Esse problema, Dr. Martelli? Para você ter uma ideia, o último trabalho que eu tenho notícia, que foi feito, um levantamento em 2013, por um profissional da Unifesp, ele fez um levantamento junto com o Datafolha, e descobriu que 40% da população adulta de São Paulo tem algum grau de apneia ou hipopneia. Então isso é uma coisa extremamente séria, é um problema de saúde pública. Sim. Eu acho que nós, os brasileiros, a classe médica, odontológica, está acordando para isso agora. Isso nos Estados Unidos já existe há pelo menos 20 anos, onde se descobriu isso, e em alguns lugares nos Estados Unidos, inclusive, se for feito o diagnóstico de apneia, eles te tiram a licença de dirigir. Nossa, é preocupante, realmente. Porque pessoas que têm apneia podem dormir dirigindo, por exemplo. Eu tenho um caso de um paciente meu que capotou o carro 2 vezes e bateu o carro num poste a 3ª vez. Ele só não se machucou, não machucou ninguém por um mero acaso. É apneico, e vai ser operado daqui uns 2 ou 3 meses, porque a indicação dele era cirúrgica. Ah, tá. Essa cirurgia o senhor não faz, não é? Eu indico. Isso eu não faço, mas nós temos cirurgiões que fazem. Mas existe tratamento no consultório odontológico para apneia? Existem vários tratamentos, não é só cirúrgico, Okay. O tratamento padrão, inclusive, é feito na área médica, é o uso do CPAP, tá certo? Esse é o tratamento ouro que a gente chama, porque não é invasivo, não é cirúrgico, mas tem muitos casos onde o paciente não se adapta ao CPAP, a dormir com uma máscara, para você não fazer apneia dormindo, tá certo? Tem pessoas que não se adaptam a isso, então existem outras alternativas, existe a cirurgia, existem placas intraorais, tá certo? Então isso também está dentro da odontologia,
Então, o que eu estava te explicando, não é possível hoje você atender um paciente e simplesmente fazer uma única especialidade e ter uma única visão que só aquilo basta. Não basta. A nossa visão hoje é generalista. Você pode ter várias especialidades, mas você tem que englobar isso tudo dentro da sua clínica. Então, uma pessoa quando vai à minha clínica... É uma clínica multidisciplinar. Como você tem uma ideia, nós estamos fala. instalando daqui 15 dias o que nos faltava e nos faz falta, um tomógrafo. Um tomógrafo odontológico, que é uma coisa que a gente usa muito na implantodontia e em outras situações também, diagnóstico de lesões, né? Então o tomógrafo faz muita falta numa clínica como a minha, que é uma clínica multidisciplinar. Então hoje o senhor atende a avó, a mãe, família, o né? pai, o filho, o neto. Exatamente. Então o senhor consegue atender todo tipo de toda a família. demanda, Sou dentista de família, familiar. é uma delícia, né? Você atende toda a família. Você tem o pai, a mãe, os filhos, né? O avô e a avó. Tá certo? E o atendimento humanizado, que o senhor foca muito nisso e agrega valor, adiciona valor aí? Não, é exatamente isso, porque as pessoas que nos procuram às vezes com N problemas. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu seus dentes, que tem 70 anos, e perdeu seus dentes aos 20 anos. Então, há 50 anos atrás, a odontologia era muito rudimentar, né? Porque não tinha mesmo odontologia no Brasil, não tinha quem ensinasse isso, não tinha uma odontologia forte. A odontologia forte no Brasil começou a ser nos anos 80, final dos anos 70, né? Você tinha escolas fortes, profissionais bem preparados para ensinar, né? Os que me treinaram, os que me ensinaram, grandes mestres, né? Mas há 50, 60 anos atrás não tinha essa odontologia no Brasil. Então o que tinha? Praticamente você tinha era uma restauração de algum dente ou, vamos dizer assim, na maior gravidade era a extração. Então eu conheço pessoas que perderam seus dentes com 18, 20 anos de idade. Que pena, que triste, A né? minha avó, por exemplo, foi uma delas, né? Acaba com a autoestima, né? Claro. Porque a gente fala que os dentes, até hoje, né? A mãe, a avó fala, é o cartão de visita. Não é isso, doutor Martelli? A boca é nosso instrumento de socialização, de alimentação, né? Então a boca é um lugar que você usa muito. E não pode ser esquecido, né? A saúde bucal, às vezes as pessoas esquecem, cuidam do corpo todo e esquecem da parte. Hoje não mais, né? Hoje não mais, Graças a Deus isso mudou muito, né? Porque a odontologia mudou muito também nesses 30 anos, né? Então, o que eu estava te dizendo, uma pessoa de 20 anos, com 20 anos perder seus dentes e você devolver isso aos 70, que nem eu fiz recentemente, a uma senhora de 70 anos que tinha 6 dentes na boca, só em péssimas condições e usava uma prótese total, uma dentadura superior. E embaixo ela não tinha mais nada que ela usava. Ela saiu da minha clínica com uma prótese carregada, que a gente chama uma carga, tá certo? Olha, uma prótese protocolo, que seria praticamente uma prótese total parafusada. Então você vê a satisfação de você ver uma pessoa, como ela se sente hoje, depois de 10 dias com essa prótese, ela está encantada. A estima está lá em cima. A autoestima está lá em cima, né? Você poder ter seus dentes, não ter mais medo de comer. Olha que a gente não tem noção, público, né? Você vai num jantar, tem medo que aquela prótese desloque do lugar, isso não tem mais problema. Aumentou a vida social, a felicidade com certeza. Com certeza. Não é isso, doutor Martelli? Né? E a saúde dela também, né? Porque ela passa a comer mesmo, de fato. A pessoa que usa uma prótese total, ela tem uma reabilitação de 15% em relação aos dentes naturais, no máximo. Então a pessoa não come, ela engana, né? A pessoa não come bem, não mastiga bem. Não tem uma alimentação saudável, vamos dizer assim. Você pode dizer, ela tem até alimentos saudáveis, mas ela não consegue, por exemplo, mastigar uma carne. É impossível com uma dentadura, né? Realmente. Com uma prótese total. Entendeu? Realmente. Agora, com uma prótese protocolo, sim. Ela volta a ter uma vida normal. E esse check-up que a gente tem que fazer da saúde bucal é de quanto em quanto tempo? Depende da idade? Qual que é a dica que a gente pode deixar aí para os nossos telespectadores? Olha, a odontologia diz assim, que você vai ao dentista a cada 6 meses. Seria esse o padrão. Sim. Mas necessariamente não precisa ser 6 meses, pode ser 1 ano. Ou dependendo do seu índice de cárie, que o seu hoje está em declínio, né? Em algumas populações no Brasil, você pode até ter que ir até cada 3 meses ao dentista. Dependendo e as crianças a partir de qual idade, doutor Martelli? Olha, eu indico sempre, a partir dos 5, 6 anos, fazer uma primeira consulta. Ah, perfeito. Entendeu? Além do que, claro, o odontopediatra pode atuar até antes disso, dependendo de alguma lesão existente. De algum problema específico. Específico, entendeu? Por exemplo, usar açúcar e mamadeira, né? Que é um absurdo.
entendeu? Então as crianças... Mel, né, que é puro açúcar, e chupeta, e não pode fazer isso de jeito nenhum, né? A chupeta não liga, o problema é o colocar açúcar o mel mesmo. na chupeta? Exatamente. Entendeu? Esse então é o problema. Você vai ter problemas antes dos 5, 6 anos, vai ter cáries, né? Entendeu? Então você vai ter que receber um atendimento específico antes de 5 ou 6 anos. Mas normalmente eu peço a primeira consulta com 5 ou 6 anos para fazer algum diagnóstico de alguma deformidade facial, de algum problema esquelético, um prognata, né, que seria uma mandíbula grande, ou um retrognata, que é a mandíbula curta, que tem uma incidência altíssima na população, tá certo? Doutor Martelli, tem algo que eu estou curiosíssima para falar com o senhor, que eu sei que você trabalha, né, é uma novidade aí, os globais estão todos usando a lente de contato. Sim. E eu sei que o senhor também trabalha com esse... Sim, faço estética também. Faço estética, né, uma das especializações que o senhor falou. Exato. Conta pra gente um pouquinho da lente de contato. A gente tem até umas imagens de alguns artistas que fizeram, enquanto a gente vai falando. Ah lá, Flávia Alessandra. Que é uma mulher muito bonita, com um sorriso maravilhoso. Maravilhosa, sempre foi, né? Mas o sorriso dela ficou mais maravilhoso, bonito. Vamos falar a verdade, né? E a lente de contato, o que é isso? Qual que é essa inovação? Na verdade, isso a gente chama de laminados. Laminados. Laminados de cerâmica, tá? Tá. Então você tem, dependendo da espessura, ou você chama isso de lâmina ou de lente de contato. O que você viu na Flávia Alessandra é lente de contato, certo? São lâminas, né, de 0,4 a 0,6 milímetros que encobrem as facetas vestibulares dos dentes. A gente tem uma outra também, imagem de um outro artista que ficou muito diferente, né? Ele chegou, tá ficando mais belo mesmo, né, Dr. Martelli? Os dentes melhoraram muito, pelo menos. Muito, nossa. E a lente de contato também. Lente de contato. E é fácil? Como que um processo, essa aplicação? Existe um pequeno desgaste, né? Um pequeno, vamos dizer assim, um desgaste mínimo no dente. Certo? Para você não lesa praticamente nada desse esmalte. Tem casos que você nem desgaste faz, não há necessidade nenhuma. Então, a partir de um estudo prévio, a gente faz geralmente uma coisa que é chamada mock-up, né? Que a gente faz uma prévia para o paciente ver, com resina bisacrílica, monta essa estrutura, mostra para o paciente como vai ficar e começa o trabalho. Tem desses que são desgastados e outros que não são desgastados. E você recobre todos esses dentes com uma cerâmica, que pode ser uma cerâmica que a gente chama de MX, que são as cerâmicas novas, que são cerâmicas injetadas, ou as cerâmicas construídas, que são as feodispáticas, né? São lindas, né? Então, o resultado disso são dentes que... Maravilhosos, sorrisos lindos. Que poucas pessoas têm. Que poucas pessoas hoje têm, mas... São possíveis de serem são possíveis. conseguidos, né? Dr. Martelli, eu queria agradecer. Eu que agradeço, muito obrigado. A nossa conversa. Com certeza a gente falará muito mais aqui das outras especialidades, do que a gente pode obter com a odontologia. E eu vou me despedindo desse bloco, mostrando o meu look de hoje. Eu vou até levantar, porque eu achei fantástica esta camisa, que tem esse nozinho aqui. Este cardigan aqui de lurex, que também está super em alta, que eu queria mostrar para vocês, com uma calça de couro. Então, pessoal, é lá da Inês Giannini, de matão. Eu queria mostrar para vocês, porque este look está divino. Eu amei essa camisa com esse nozinho, ficou demais. E um beijão para Fúvia Magrini, para toda a equipe, para toda a clínica da Fúvia, que faz o meu cabelo e minha maquiagem para toda a produção. E a gente já volta para conversar com o Dr. Claudinei, oncologista, que vai conversar com a gente sobre câncer. Fica aí. Conheça a Informa, centro especializado e comprometido com o bem-estar e a qualidade de vida. Planos de emagrecimento saudável com acompanhamento estético, psicológico e nutricional. Além de tratamentos estéticos para gordura localizada, flacidez, celulite, rejuvenescimento, limpeza de pele e muito mais. Estrutura completa com salas amplas, equipamentos de alta tecnologia e equipe altamente capacitada. Informa, referência em emagrecimento e estética em Araraquara
Taquara. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Benassi, vanguarda da tecnologia e do atendimento. Combustível 100% Ipiranga. Atendimento 24 horas com os melhores combustíveis e gás natural veicular. Além de serviços de troca de óleo Jet Oil. Loja de conveniência completa e ponto de vendas Connect Car. Saiba mais. Participe do Quilômetro de Vantagens, o maior programa de pontos do Brasil. O Posto Benassi espera por você. Tradição Ipiranga há quase 20 anos. A palavra câncer já significou sentença de morte, mas hoje o cenário está bem diferente. O Dr. Claudinei Silva, oncologista de Matão, um dos maiores especialistas aqui da nossa região, nos ajudará nesse assunto. Dr. Claudinei, seja bem-vindo aqui com a gente no Conexão Saúde. Boa tarde, Priscila. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Fico feliz do senhor ter tido a disposição de vir nos visitar aqui na TV. Muito grande. É um prazer. E a gente vai falar de um tema que tem muitas pessoas que não gostam nem de pronunciar a palavra, que é a palavra câncer. Não é, Dr. Claudinei? Exato. Isso realmente é uma palavra que traz muito trauma, recordações de familiares, situações difíceis, né? Que no passado isso foi realmente muito traumático até para mim, né? Isso foi algo assim que realmente representou. Mas a gente buscou e viu que exatamente não é isso. A gente tem hoje em dia, né, já tem um índice aí de cura enorme, né, o índice de Claudinei? cura chega a mais de 80%. Sim. Então é fantástico. Tanto é que por isso existe a especialidade oncologia, cirurgia oncológica, exatamente pelo fato da gente estar realmente fazendo um trabalho muito intenso em cima dessa patologia, desse problema tão grave. E Dr. Claudinei, conta pra gente o que é o câncer. São definições que a gente tem que ter em mente, que as pessoas confundem muito, né? Porque são muitos termos usados e você não sabe diferenciar um do outro. A cancerologia, o câncer, estuda exatamente o câncer, né? Tá. A doença maligna. A oncologia é um termo usado para tratamento dos tumores. Então, quando você fala em cancerologia, você está especificando o tratamento do câncer. Correto. A oncologia estuda os tumores. Onco significa tumor. A oncologia é estudo dos tumores. Porque tem o tumor benigno e o tumor maligno. Sim. Outra coisa importante da gente diferenciar. Tumor, quando se fala em tumor, pode ser tudo. Tudo que tiver um aumento de volume em um tecido do corpo pode ser tumor. Um hematoma grande de sangue pode ser um tumor, um abscesso que é uma coleção de pus pode ser um tumor. E aí vem os tumores, que são os tumores benignos e malignos. Todos esses tumores, a maioria que são falados, são tumores benignos. Agora, existem as neoplasias, que é muito termo que o pessoal vê muito escrito, né, nos laudos, tudo. As neoplasias. O que é neoplasia? É um tipo de tumor também que não é esses tumores de origem de hematomas, de abscessos. É um crescimento que, neoplasia significa crescimento de um tecido novo num determinado região, órgão do corpo. E isso não quer dizer que é tumor maligno? Não, existem as neoplasias que com características malignas e as neoplasias com características benignas. Mas aí o pessoal pergunta, qual que é a diferença principal? Isso é o mais importante. Claro. O que caracteriza uma neoplasia benigna de uma neoplasia benigna? Maligno. Os dois crescem, os dois formam caroços, formam tumorações, formam. Agora o tumor benigno, ele é mais delimitadinho, ele é mais circunscrito, você consegue definir as margens, nos exames radiológicos de imagem aparece muito bem definido. Ele não dá, como o termo usado pela população, ele não dá raiz à distância, ele fica só no lugar. Ele cresce também. E a velocidade de crescimento é bem menor, ele não cresce numa velocidade exagerada. Mas lembra, o maligno não, ele cresce irregularmente, as imagens aparecem mal definidas, ele, como se diz, ele cria raízes. Ele tem até o nome de caranguejo, né? Exato. Câncer de caranguejo. Câncer, exatamente, a palavra câncer significa caranguejo. Por quê? Porque as patas do caranguejo, né? Ela se entranha, como se o crescimento, caracteriza o crescimento dele. É um crescimento, não é aquele crescimento redondinho, bonitinho de uma neoplasia benigna. Ele cria pernas como se ele tivesse, um aspecto realmente horrível. E o mais importante do tumor maligno está no fato ele dar doença à distância.
Essa é a característica. O tumor, ele, além dele invadir os tecidos, ele entra, as células entram dentro do vaso sanguíneo, dentro do vaso linfático, e ele vai para onde ele quiser. Entendeu? Por isso que a doença foi para o fígado, foi para o pulmão, você nunca vai saber para onde foi. Claro que determinados tumores têm uma característica que ele costuma ir para determinados órgãos. Mas esse é o caminho. Por isso que o tumor maligno, a característica principal dele é o quê? Ele dá doença à distância. E o benigno, o neoplasia benigna, não. Cresce no local. Isso é importante definir. Eu vi uma pesquisa que são mais de 13 milhões de pessoas do mundo por ano que descobrem o câncer. E eu queria saber do senhor quais os fatores que desencadeiam. Bom, existem os fatores genéticos, os fatores das mutações genéticas, né? E os fatores, realmente, os fatores ambientais direto, né? Os fatores genéticos mesmo são poucos, a maioria são mutações genéticas, alteração e a função do meio ambiente, né? Os fatores de risco, o meio ambiente atuando sobre. Quando você tem qual é essa predisposição? Você recebe normalmente um gene do pai, um gene da mãe. Esses genes, eles precisam estar juntos para que você desenvolva um tumor. Mas só que, às vezes, quando esses genes se encaixam totalmente, você já são doenças definitivamente definidas já geneticamente. Isso vai desenvolver o câncer. Com função do meio ambiente ou não, você vai desenvolver o tumor. É minoria. Os outros, a maioria das vezes está relacionado com o fator de predisposição, que a gente chama, com esses genes ruins, né? Junto com o meio ambiente. O meio ambiente, nós estamos o quê? Falando do cigarro, nós estamos falando da bebida, nós estamos falando da alimentação? Ou não? Alimentação Sim, não alimentação, muito condimento, muitos conservantes. Carne vermelha? A carne vermelha é um fator cancerígeno a longo prazo, sim. Tem que tomar muito cuidado. É um fator que predispõe principalmente a câncer de colo de intestino. É um fator importante. Aí você vem o que é o mais frequente, que é câncer de pele, que é sol, a luz solar. Mas não só a luz solar, essa própria luz também pode fazer. Entendeu? Então você precisa desses fatores externos agindo. Então você precisa como se fosse uma chave, é uma chave fechadura. Você precisa da chave para abrir essa porta. Essa chave são esses fatores que vão E dependendo dos hábitos, né, não tem como fugir dos hábitos saudáveis. Então, essa história de bebida, fumo, alimentação, a gente tem que se preocupar cada vez mais, né, doutor Claudinei? Na verdade, não tem, Priscila, né? Não tem jeito. Nós ficamos... Não tem saída. Existe aquela velha frase que fala assim, você é o que você come. Na verdade, né? Existem 3 coisas importantíssimas. Tem até um livro importante, é um livro do Nuno Cobra, que foi um personal trainer do Ayrton Senna, Abílio Diniz, personagens importantes do Brasil, que ele dizia que estão 3 coisas importantes para você ter saúde. Primeiro, nessa ordem, é dormir bem. Segundo, se alimentar corretamente. E o terceiro, atividade física. Se faltar um desses e não for nessa ordem, você não tem uma saúde plena. Então, a saúde é importante. Nós estamos cansados de saber que a gente faz as coisas erradas sabendo que está errado. O comportamento é algo tão difícil de mudar, a gente leva uma vida inteira, né? Sim. Às vezes, certos hábitos, a gente tem que ter muita determinação, né, doutor Claudinei? Sim. E quais são os tratamentos de ponta aí, agora, para cura, né? Olha, a cancerologia, os tumores, na verdade, a gente tem 3 partes importantes do tratamento. Ainda a cirurgia é o mais importante. A cirurgia oncológica é a minha especialidade, né? Sim. Mas nós trabalhamos em conjunto com as 3 áreas. É a cirurgia oncológica, é a oncologia clínica. A oncologia clínica é o pessoal que trabalha com a parte de quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Não é só a quimioterapia, existem outras terapêuticas também, que hoje se trabalha muito, que é a parte imunológica. A estimulação que é o que tem de mais imunológica. Moderno hoje, que né, tem de mais Claudinei? moderno. Trabalhar o fator imunológico do indivíduo, para que ele reaja, o seu organismo reaja. E a radioterapia, esse é o tripé, que trabalha em cima para que você trate essa doença. Como funciona isso? A cirurgia é extirpar o tumor.
Esse é o principal ainda. 90% Não tem jeito, né? 90% das doenças oncológicas, quando você consegue operar, realmente, tanto é não só para diagnóstico, você tem que fazer um diagnóstico, não consegue se fazer nenhum tratamento em oncologia se não tiver um diagnóstico. Não adianta, não vai fazer químio, não vai fazer cirurgia definitiva, não vai fazer radioterapia sem você ter um fragmento ou uma peça que te dê. Então, esses três se completam. A cirurgia que opera, a oncologia clínica que faz a quimioterapia e a radioterapia que é um tratamento localizado. São irradiações que são feitas para matar, desestruturar as células que porventura em volta do tumor ali sobraram e você não conseguiu abranger toda essa área da neoplasia. Perfeito. E doutor Claudinei, quais os mais comuns nos brasileiros hoje? Olha, câncer mais comum em mulheres, mama, né? Colo de útero, ainda temos bastante. Ainda tem bastante. E aí depois vem os tumores gastrointestinais, incluindo muito frequentemente tumor de intestino, colo. E nos homens, doutor Claudinei? Nos homens, nós temos o câncer de próstata. Então esse realmente é muito intenso. Aí depois nós temos também os gastrointestinais. Mas não podemos esquecer que o câncer mais comum na população é o câncer de pele. Esse supera todos, sem exceção, tanto homem quanto mulher. Então o câncer de pele futuramente nós vamos ter alguma coisa falando exatamente. Com certeza. Só sobre muito assunto para a gente conversar, né, doutor Claudinei? Eu estou com o tempo aqui esgotado. Eu gostaria de falar um monte aqui, mas a gente tem limitações. A gente vai marcar ainda muitas entrevistas com o senhor para a gente poder realmente adentrar em vários tipos aí de câncer e realmente prevenir, né? Falar da prevenção, falar do diagnóstico. Inclusive, aquilo que eu estava conversando com você é o seguinte, hoje nós não falamos em prevenção mais. Prevenção, a diferença é você fazer um diagnóstico precoce das doenças, você descobrir logo e tratar logo. Entendi. Hoje nós estamos já falando sobre promoção de saúde. Da saúde, né? Que é melhorar os fatores ambientais, fatores alimentares, aquilo que eu te falei, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Isso é promover a saúde. Que é o principal, né, doutor Claudinei? E a gente vai falar desse bolinho delicioso e a gente vai voltar no tempo, lembrar daqueles momentos na casa da vovó, pensar nas reuniões em família no final da tarde, nas risadas, nos abraços. Agora pense na Pé de Bolo, uma confeitaria diferente, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. A Pé de Bolo nasceu com o objetivo de resgatar o momento do cafezinho da tarde com aquele bolo caseiro, saboroso e receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade. A cafeteria da Pé de Bolo busca criar um ambiente familiar, aconchegante, climatizado e com um pequeno toque de requinte. Ótimas opções de cardápio, tanto para bebidas quentes como geladas. Equipe altamente treinada e capacitada, além do melhor café de São Paulo. Não deixe de saborear o café de coador feito na hora e preparado na mesa do cliente. É um charme. Horário de funcionamento de segunda a sábado, das 9 às 19, com estacionamento próprio. Anote o endereço e o telefone que está na tela para você. E Pé de Bolo, bons momentos devem ser preservados. E a gente finaliza aqui e eu faço o convite toda quarta-feira às 2 horas e todo sábado às 6h30 eu te aguardo aqui no Conexão Saúde, porque é hora de estar em conexão com a sua saúde.